E muito bem-vindo a essa segunda aula, agora a segunda parte do módulo 3. Então, agora a gente vai falar de um assunto que talvez você não queira conversar muito, né? A gente vai falar nesse momento de uma decisão importante que você tem que ter aí no seu estúdio. Vou dividir a tela aqui com você para você ver o que eu estou falando. Para que você vai ter que tomar decisões aí com relação ao seu estúdio agora? Para saber o que a gente vai usar de diferencial para você vender mais. A gente vai fazer isso de uma maneira estratégica. Então, realmente, é um momento importante de você se decidir do que você vai fazer aí no seu estúdio. Então, primeiro, tem algumas informações que já é bom você anotar e você ter isso, porque a gente vai anotar, vai usar essas informações futuramente, principalmente no caso a gente vai usar isso na parte da oferta, para poder você saber quais são seus diferenciais. E eu não quero que você fique preocupada, pensando, de repente eu não tenho nada dessas coisas. Não tem problema algum, ó. Onde você atende tem escada? Cabe uma cadeira de rodas? Você atende com maca ou com cadeira? Se você tiver os dois, pode colocar também. Tem local para estacionar aí no seu estúdio? Ou ele fica na rua? É uma rua tranquila, que tem lugar para parar também? Enquanto as pessoas, no caso as clientes, fazem os procedimentos, né? Tem ventilador, ar-condicionado, aquecedor, é que dependendo da região que você está assistindo, você vai ter uma região que às vezes é mais quente ou uma região mais fria. E aí, dependendo disso, dependendo da região, o ventilador, o aquecedor ou o condicionador vai ser uma comodidade para a cliente. E você tem café, água ou bala ou outra coisa que você oferece para a cliente aí? E tem mais alguma coisa que você considera que é uma comodidade para sua cliente? Então você anota isso, tenha isso claro na sua mente aí, né? E se você não tiver nada disso e tiver começando do absoluto zero, também não tem problema algum. E a gente vai adiante, ó. Agora, uma coisa extremamente importante, que é uma tarefa que você vai precisar fazer, ó. O estúdio mais caro da sua cidade. Então, você vai precisar de saber quanto que custa o design de sobrancelha nesse estúdio. E por que você vai precisar desse valor aí do estúdio? Aí eu vou falar para você o seguinte: o único lugar aí na sua cidade que deve cobrar o valor certo de um design de sobrancelha provavelmente é esse estúdio, que é o estúdio mais caro. E o valor da rena ainda deve estar errado, que normalmente eles não devem estar cobrando o dobro do valor, que é o que a gente precisa cobrar para o valor da rena ser o valor justo com relação ao valor do design, mas isso eu explico mais para frente. Então é o seguinte, o motivo real, né, de ser mais caro, esse é um grande estúdio que tem na sua cidade, reconhecido, de renome, normalmente é mais caro, e aí você fica pensando que deve ser por algum outro motivo. Eu vou falar para você o motivo de esse estúdio cobrar caro. Esse estúdio ele cobra caro porque as reformas, ele teve que aumentar muito o valor por causa das reformas, dos investimentos em reforma, em decoração, em mobília, em iluminação, em cursos muitas vezes não usados, assim como você também deve ter alguns, eles também cometeram esse mesmo erro. Pagamentos de funcionárias, que lá geralmente tem pessoas que já trabalham, então tem que ser remunerada, independente se tá bom ou ruim, quando é o funcionário e a pessoa vai precisar receber, né? Então, você tem que entender, tem que saber uma coisa, né? Que muitas vezes esses estúdios estão endividados. E eu tô falando isso para você, por quê? Porque eu já recebi mensagens, além de já ter trabalhado em grandes estúdios e que eles estavam nessa situação, além disso, alguns lugares já me procuraram e estavam passando por dificuldades financeiras. Esses lugares, eles procuram por quê? Eles querem uma mentoria, eles querem um direcionamento. Por quê? Porque eles também estão sem clientes e estão com um custo muito alto. Então, esse é o motivo.
E eu aposto que ninguém nunca te conta isso. E aí você deve estar pensando o seguinte, ó. Se você pensava que esse estúdio ele cobra caro porque ele é consolidado na cidade ou porque é um estúdio que é referência na cidade, ele pode realmente ser. Ele pode ser mesmo. Mas o real motivo de ele aumentar o preço tanto é manter a estrutura. Pensa comigo, a pessoa que é a responsável, a dona do estúdio, ela teve que passar por todo o processo e ela teve que investir muito. E agora, para poder conseguir manter aquele padrão e pegar um dinheiro de volta, né, para ela ter o que é o lucro, para ela ter esse lucro do estúdio, o que acontece? Ela vai precisar aumentar o preço. Como que ela vai manter? Os funcionários, toda aquela estrutura, tudo que tem lá. Então, realmente o motivo real é que eles precisam de dinheiro. E isso daí acaba dando um indicativo para a gente muito importante. Qual é o indicativo? A gente sabe quanto é o máximo que as pessoas estão dispostas a pagar por um procedimento de design de sobrancelha aí na sua cidade. Ao invés de você ficar esquentando a cabeça, calculando o preço, custo, um monte de coisa, você vai precisar descobrir essa informação e esse realmente é um passo muito importante. Agora é o seguinte, você mandar uma mensagem direta lá no estúdio, isso pode não ser uma coisa tão que vai ser tão positiva, dependendo de se as pessoas te conhecem lá, as pessoas podem querer saber, mas por que você está perguntando? Mas normalmente quem atende você é uma secretária, é uma pessoa que vai passar os valores e assim, a gente não está fazendo nada de errado, eu realmente só preciso dessa informação porque como cada cidade é um lugar diferente, cada região tem uma diferença de valor, a gente vai usar esse valor que o estúdio mais caro daí da sua cidade cobra como base para a gente calcular o nosso valor, para eu ensinar você a calcular o seu valor, para mim falar como que você vai começar, como que você vai começar cobrando. Então, dessa parte aqui, ó, você vai precisar descobrir quanto é o DS, lembra? Design de sobrancelha nesse local. O valor da rena sempre vai ser o dobro do design de sobrancelha, mas isso é uma coisa que a gente futuramente vai falar, não é agora não. Outra coisa, se você faz outros serviços, eu coloquei aqui 2 de exemplo. Se você faz micro ou se você faz cílios, você precisa saber o valor também de cada um desses nesses locais mais caros da sua cidade. Essa informação é muito importante. E a gente vai precisar para a gente compor o seu novo preço. E aí, agora vai ser a hora de você se decidir com relação ao estúdio, que é o que eu falei inicialmente. Agora a gente vai precisar ter uma conversa realmente aqui, ó, olho no olho, uma conversa sincera. É assim, agora é o momento que você precisa saber como que você quer começar? O que você quer fazer de agora em diante? Você prefere atender na sua casa? Você prefere fazer alugar um lugar? Você prefere trabalhar com outras pessoas? E quando eu falo sobre isso, primeiro ponto, lembra que a minha recomendação sempre começa de casa com o que você tem na mão e ponto. Eu mantenho a minha recomendação. Se você está pensando em alugar um lugar, você tem que considerar o seguinte, se você ainda não alugou e está pensando nisso, tem outros gastos que você precisa considerar, isso é muito importante. Quais? Água, luz, internet, o deslocamento. De onde você vai sair aí, da sua casa, até chegar nesse lugar, se tem um deslocamento que você vai fazer de carro, moto, a pé ou de ônibus, não importa como, você precisa colocar o que você vai gastar, tanto se for tempo quanto se for dinheiro, no cálculo que você vai fazer, né? E se você tiver alguma outra despesa que vai estar incluso, por exemplo, condomínio, gás, reforma, você precisa anotar tudinho. Olha, isso é extremamente importante. E eu tenho que falar para você, não adianta querer se enganar.
Não adianta querer se enganar e pensar que, de repente, o segredo do sucesso está em você alugar um ponto bom. Se você não sabe vender, as clientes vão passar por você e elas não vão saber que você existe, não vão entrar e você vai ficar sem cliente e vai acabar perdendo dinheiro. Então, essa realmente é uma conversa bem sincera para prevenir você. Eu não quero que você fique chateado ou frustrada com nada. Eu só quero que você entenda que, se você for pagar aluguel, tem uma série de gastos que você vai ter e você precisa considerar isso. Se você for trabalhar com alguém, você tem que considerar se você vai ter liberdade realmente para escolher os seus preços, os seus horários, como que você vai fazer os seus atendimentos aí, que é a terceira coisa que é o mais importante. A pessoa vai ter uma recepção, vai querer centralizar o atendimento, você vai perder essa oportunidade de você começar e fazer os atendimentos, porque a recepção do seu estúdio, ela é o coração do seu estúdio, é uma parte extremamente importante. E colocar isso na mão de uma outra pessoa que você não conhece, ou que você não treinou, que você não tem ideia, isso vai ser muito ruim para os seus negócios. Isso vai significar dinheiro indo embora. Você, como a dona do negócio, precisa entender e aprender como que funciona a recepção, e eu vou te explicar isso no próximo momento. Mas nesse é o momento de você decidir o que você quer fazer. E você vai escolher também os serviços que você vai priorizar. E, de preferência, eu realmente recomendo você fazer serviços relacionados a sobrancelhas e cílios. E por que perto dos olhos? Porque isso vai facilitar as vendas e diminuir os gastos. No caso, sobrancelha vai ser melhor. É claro que eu estou falando aqui, a gente vai começar com design com rena, tá tudo certo. Se você não tem um curso a mais, se você não faz nenhum outro serviço, tá tudo bem. É só isso, é só o que você precisa fazer? Escolher. Você vai trabalhar da sua casa, você vai alugar um ponto, considerando isso, você vai trabalhar alguém, considerando o que eu falei. O serviço que você vai escolher inicialmente, eu realmente recomendo design de sobrancelha e rena. Ó, depois você pode escolher colocar mais o serviço que você quiser, não tem problema algum. O que eu quero que nesse primeiro momento você aprenda é fazer o básico bem feito. Que é fazer o arroz com feijão bem feito. É aprender a vender o seu procedimento de design rena, porque ele vai ter o menor valor, e a partir daí você vai conseguir aumentar. E se você quiser replicar o que eu vou te ensinar com design, sobrancelha e rena, e se você quiser fazer isso nos seus outros procedimentos, tá tudo bem, não tem problema. Mas esse é um momento importante de decisão. Isso é o que eu queria falar, eu vou até dividir aqui para mostrar, para você ver que tem aqui, ó, eu falar sobre o que realmente compensa fazer aí, considera o aluguel, considera trabalhar com alguém e escolher os serviços. Isso é o que a gente precisava conversar nessa segunda parte aqui, e é isso. Muito obrigado, vejo você na próxima aula.